promessa do Senhor, irmão. Aleluia. Cante conosco. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhes daria o trigo mais fino. Se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o meu pulo da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Mas se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A Ele a honra e a glória. Glória a Deus, aleluia. A irmã Ronise estará orando e já passando para o pregador. Saúde a todos com a paz do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento, Jesus, que estamos na Tua casa, Senhor da glória. Obrigado pela vida, Senhor, do Teu servo, que Tu enviaste, Senhor, nessas 2 noites para abençoar as nossas vidas, como um presente, Senhor da glória. Que o Senhor use Teu servo, Senhor, poderosamente, assim como tem usado, Jesus falando conosco, aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir. O Senhor sabe, Jesus, o Senhor conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Jesus querido, continua abençoando o Teu povo, a Tua igreja. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, Senhor. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus. Estou muito alegre de poder estar aqui em Ponta Grossa pela primeira vez, né? Eu estava muito alegre, o nosso irmão Aldo nos convidou para estar aqui, eu estava alegre, só fiquei temeroso por causa do frio, né? Porque lá quando dá 16 graus, mais ou menos, acima, a gente já fica assim meio encarangando, né? O irmão Aldo postou no YouTube um vídeo puxando gelo de cima do carro, falei, Jesus, tem misericórdia, né? Mas, glória a Deus por estar aqui, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, que nos recebeu com muito carinho, que Deus possa abençoar, pastor, a vida do irmão, de uma forma especial, muito amável, o irmão e a sua esposa também, irmão Aldo, irmã Délia, sua família, que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 22, e a partir do versículo de número 31. Na medida que nós fomos lendo a palavra de Deus, eu vou orientando você nos versículos que nós vamos ler
na palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 22 e versículo de número 31 a seguir. Caso você perceba aí que existe um irmão sem um exemplar da Bíblia, dê uma carona para essa pessoa, ou então acompanhe aí no Data Show, para que todos nós juntos possamos fazer a leitura da palavra de Deus em nome de Jesus. Quem encontrou a referência bíblica, diga amém. Quem não encontrou, diga aleluia. Diz assim a palavra de Deus: Disse então o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converterdes, confirma os teus irmãos. E ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes me negue que me conheces. Versículo de número 39. E saindo, foi como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo o que estava com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondeu Jesus e disse: Deixai-o, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Versículo 56. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Ele também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém e amém. Vamos poder tomar assento em nome de Jesus. A palavra de Deus nos fala que Pedro, juntamente com os discípulos, estavam ali para entrar no Getsemane. A palavra Getsemane significa lagar de azeite ou prensa de azeite. No Antigo Testamento, quando se produzia o azeite, pegava-se ali algumas azeitonas, colocava-se numa prensa de azeite, de pedra, prensavam-se aquelas azeitonas, e a azeitona colocava para fora o que ela tinha dentro, ou seja, o azeite. Jesus, próximo já da sua agonia, próximo já de passar pelo Getsemane, de passar pela sua paixão, Jesus adentra com os seus discípulos para a prensa de azeite, para o Getsemane. Um pouco antes, Pedro
o Senhor revelou para Pedro o que estava acontecendo no mundo espiritual. E o Senhor disse para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar como trigo. Mas Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Na realidade, cirandar como trigo significava colocar o trigo para os animais pisar, para que a palha se separasse do grão, e no rastelo se colocasse a palha para longe e se aproveitasse ali o grão. Esta era a vontade de Satanás para com a vida de Pedro, porque ao longo de muita data, o inimigo começava a observar a vida de Pedro, e Pedro, que se achava muito crente, quando Satanás olhou para ele e disse assim: esse aí não é palho para mim não, é pouca coisa e eu derrubo ele. Então Satanás, como não pode vir destruir, não pode fazer coisa alguma sem primeiro pedir a permissão do Todo-Poderoso, porque conforme o Salmo de número 103, versículo 14 ou 16, que está escrito que o Senhor Deus conhece a nossa estrutura, e o Senhor lembra de que nós somos pó. Também está escrito na palavra de Deus, em 1ª carta aos Coríntios 10 e 13, que não virá sobre nós tentação, além daquilo que a gente pode suportar, mas fiel é Deus, que também livrará o seu povo, enviará o escape. Então, conhecendo a Deus a nossa estrutura, não permitiu ao diabo tocar na nossa vida, ou permitir que a gente passasse por uma luta ou por uma prova, sem que antes o Senhor medisse a nossa estrutura e nos permitisse passar por aquilo que a gente consegue suportar pela sua graça e pelo seu poder que está sobre a nossa vida. Mas então o Senhor disse: Pedro, Satanás pediu para mim cirandar você como trigo, para você ser cirandado como trigo, mas Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé, Pedro, a tua fé não desfaleça. Pedro, ao ouvir aquela palavra, em vez dele louvar a Deus, glorificar e exaltar a Deus, oh glória, oh aleluia, ele diz para o Senhor: que é isso, meu Deus? Eu estou pronto para ir ter contigo até a morte, até a prisão. Eu estou pronto, eu sou crente demais, eu sou muito crente, eu estou preparado para ir contigo em qualquer situação. E o raio-x divino foi lá na alma de Pedro. E o Senhor, que conhece o homem de dentro para fora, começou a examinar a vida de Pedro e disse assim: olha, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, você me negará. Que é isso, Senhor? De todas as palavras que o Senhor já me disse, a primeira vez o Senhor está enganado. Eu sou crente demais, eu estou preparado a ir contigo até a morte. O Senhor dessa vez o Senhor enganou. Mas o Senhor então lançou aquela palavra: antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes, você me negará. Na sequência, o Senhor leva os seus discípulos para a prensa de azeite. E o Senhor dá uma dica para que no momento em que o Filho de Deus fosse prensado ali, eles pudessem suportar e continuar de pé na presença de Deus. O Senhor disse para eles: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Em outra passagem diz: o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Os discípulos, em vez de ouvir o conselho celestial, naquele momento começa então a adormecer, em vez de buscar, porque a tentação, ela é um estado em que o homem entra. E se o homem, ao passar no Getsemane, ao passar na prensa de azeite, ele não estiver em vigilância e não estiver em oração, quando a prensa prensar, ele vai colocar para fora o que ele tem dentro. E se ele for espiritual, os frutos do Espírito vão exalar para a glória do nome do Senhor. Mas se ele for carnal, os frutos da carne também vão aparecer. Porque na prensa de azeite, no Getsemane, nós apresentamos aquilo que nós realmente somos. E o Senhor disse para Pedro e para aqueles discípulos: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Acabado de dizer aquela palavra, apresenta-se Judas Iscariotes e trai o Filho de Deus com um beijo. Antes tivesse lhe dado um soco ou um pontapé, o beijo doeu mais. E o Senhor disse: Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem. Naquele exato momento, quando aqueles soldados lançaram mão de Jesus, Pedro agora revela quem ele era: um crente que estava preparado, mas que andava com uma espada na bainha.
Na hora que eles prensaram, na hora que a prensa de azeite prensou, em vez de Pedro colocar para fora o azeite, Pedro sacou da espada, mirou certamente no pescoço, errou e cortou a orelha de Malco que caiu no chão. Mas Jesus, que estava cheio do Espírito Santo, disse para Pedro: mete a tua espada na bainha, Pedro, porque aquele que com a espada fere, com a espada também será ferido. Pegou a orelha no chão e colou a orelha também no seu lugar, no lugar de Malco. Naquele momento, quando a prensa prensou, além da violência, Pedro também pôs para fora a covardia e o medo e saiu correndo e abandonou o Senhor Jesus. Naquela noite se cumpriu uma profecia, e o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão, e ele sumiu e deixou o mestre lá. O mestre que naquele momento precisava de um amigo, que estava orando: ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. A sua agonia era tão grande que o Consolador agora estava sendo consolado por um anjo. E tamanha era a sua agonia que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Precisava de um amigo e não encontrava. Precisava de alguém que estivesse junto com ele, e todos o abandonaram. E a prensa de azeite continuou prensando, porque quando Pedro começou a seguir o mestre de longe, uma mulher disse para Pedro: ei, você é um deles? E Pedro disse: não, eu não sou, eu nem sei quem é este homem. Lá adiante um outro homem disse: ei, você é um dos discípulos? Ele disse assim: eu não sou, eu não sei quem é este tal de Jesus. E o terceiro disse: ei, você é um deles? Ele disse: eu não sou. E naquele momento, naquele dado momento, o galo cantou, e os olhos de Pedro cruzaram com os olhos de Jesus, e ele certamente se encheu de tristeza por causa da palavra que o Senhor tinha dito para ele. Pedro afirmava: eu sou crente até o tutano, eu sou um homem de Deus preparado, mas o Senhor dizia para ele: meu filho, ora e vigia, porque você não está preparado coisa nenhuma. Se estruture na presença de Deus, para quando você passar pelo vale, passar pela prova, você continue firmado na presença de Deus, exaltando e glorificando o santo nome do Senhor. Aleluia! Nós estamos vivendo uma época, e agora eu vou começar a mensagem. Nós estamos vivendo um período em que nós passamos por tantas coisas, se prega tantas coisas no Brasil e no mundo afora, mas pouco está se falando na necessidade de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Daniel disse no capítulo 12, versículo de número 7, e há de ser que nos últimos dias a ciência se multiplicará, e é verdade, a ciência tem se multiplicado. O Senhor disse: no final dos tempos, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará, é verdade, a ciência se multiplica e o pecado também. Mas Joel, em capítulo 2, versículo 28, ele diz que também há de ser nos últimos dias que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É tempo de multiplicação de ciência, é tempo em que o pecado tem se multiplicado, mas a promessa é tempo de sermos cheios da presença do Espírito de Deus sobre a nossa vida, para que quando passarmos pelo Getsemane da nossa vida, nós colocamos para fora o que temos dentro, o azeite, a presença do Espírito Santo de Deus, e possamos falar como Paulo em Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que eu vivo na fé do Filho de Deus. E nós estamos passíveis a passar por provações inesperadas no nosso dia a dia. Eu trabalhava como gerente de uma empresa, e a nossa empresa mudou de banco. E o patrão disse assim: a partir de hoje você vai no Banco Itaú, e você vai fazer o depósito de dinheiro diário nesse banco. E eu fui no banco. Quando eu cheguei lá com aqueles malotes, eu cheguei para o rapaz de colete laranja e falei para ele assim: onde é que eu deposito o dinheiro? Ele disse assim: no caixa da esquerda. Mas esse caixa da esquerda é o caixa da terceira idade. Eu falei assim: pois bem, é lá mesmo. E eu fui lá. E quando eu cheguei lá,
E ele disse para mim assim, quando você chegar no caixa, você aperta a campainha, uma outra pessoa lá de trás vai sair e vai te atender. Ok. E assim eu fiz. Quando eu atravessei aquela fila, que eu fui apertar a campainha, um senhor meteu a mão no meu peito e disse assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, meu senhor, pode ficar tranquilo, porque eu não vim tomar o seu lugar. Eu vim só apertar aquela campainha ali, falei, não quero nem saber, daqui você não passa. E eu tentei falar com ele, meu senhor, não é nada disso, o rapaz me orientou aqui, é só eu apertar essa campainha aqui, que uma outra pessoa, não me interessa, eu não quero saber, e daqui você não passa. Eu virei para ele assim, disse assim, meu senhor, por que o senhor está falando com tanta ignorância comigo? Aí ele tirou uma pochete assim, arrancou, vai arrancar uma arma, meu Deus, vai arrancar um 38. Ele arrancou o estatuto do idoso e queria esfregar na minha cara. Aí eu abaixei a cabeça e nisso, irmão, a fila inteira assistindo aquilo. A fila inteira olhando e eu estava sendo prensado e agora eu precisava saber quem que eu era. E eu olhei para aquele senhor e disse assim, meu senhor, tudo bem, o senhor me perdoa, viu? Eu estou saindo, eu vou voltar lá, às vezes eu não me informei muito bem. É isso mesmo, some daqui. E eu voltei lá. Quando eu cheguei no rapaz do colete laranja, já estava, irmão, a 1000 por hora. Virei para ele e disse assim, meu amigo, você tem certeza? Ele disse, absoluta. Mas eu fui lá, o senhor viu o que me aconteceu? Pois é lá mesmo, você vai ter que voltar lá. Pela graça de Deus, quando eu cheguei lá na fila de novo, o homem já não estava lá mais. O caixa lá da ponta chamou ele. Eu falei, oh, aleluia, graças a Deus. Mas quando eu cheguei lá na ponta, lá da outra ponta, ele gritou para mim, e quer resolver no braço? Se quiser, vem aqui que eu te arrebento. Eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia. Então nós estamos fadados a passar pela prensa de azeite ou pelo Getsemane em qualquer momento da nossa vida. E o que nós precisamos, meus amados, é ser cheio do Espírito Santo de Deus para engrandecer e louvar o nome do Senhor nos momentos da adversidade da nossa vida, porque o diabo não respeita a sua gravata, o diabo não respeita seu sapato social, o diabo não respeita nada dessas coisas, mas quando ele tem um crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele sabe que esse homem está cheio da autoridade de Deus, da graça de Deus sobre a tua vida, então ele tem que bater em retirada, porque com este homem, Deus está para pelejar, peleja, e para abençoar e para dar a vitória. Precisamos nos encher da presença do Espírito de Deus, nestes dias que nós estamos vivendo, e mais nada. As demais coisas, tenha certeza absoluta, de que Deus irá acrescentar sobre a tua vida, mas você precisa se preocupar com a tua vida espiritual hoje, com a graça de Deus sobre a tua vida hoje, para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque Paulo disse, quem está em pé, cuide-se para que não caia. Quando eu me converti em 1994, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, um pastor que estava na igreja, ele chegou um irmão, naquela noite disse, pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Pois não, meu filho, vamos orar por você. Ele começou a orar por aquele jovem. Isso já era quase 10 horas da noite. E ora, e nada acontecia. Quando foi dando por volta de 11 horas da noite, o pastor já cansado de orar, virou para aquele irmão e disse assim, meu filho, faz o seguinte, volta amanhã, que amanhã a gente continua orando por você. Eu disse, não, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo hoje. É mesmo, meu filho, você tem essa fé? Eu falei, tem, e eu vou receber hoje, eu quero oração, eu quero ser cheio hoje. E o pastor começou a orar por aquele irmão, de novo. 11h20, 11h30, 11h55, e quando deu meia-noite, aquele jovem foi cheio do Espírito Santo, e pela primeira vez ele começou a falar em línguas estranhas para a glória de Deus, e foi um poder tremendo. No outro dia, quando o pastor estava passando pelas ruas, ele viu um alvoroço de pessoas, e uma marquise que tinha caído, e quando ele olhou, era um homem que estava debaixo daquela marquise, e ele foi entrando no meio das pessoas, e começou a olhar, e os seus olhos cruzaram com aquele jovem que tinha pedido para orar, para ele ser batizado com o Espírito Santo aquela noite anterior. E lá de longe, o jovem virou para ele e disse assim, pastor,
Não se preocupa com o meu estado aqui não, porque o que importa mesmo é que eu fui cheio ontem do Espírito Santo de Deus. O que interessa para mim é que eu fui cheio da glória e da presença de Deus na minha vida ontem, e é isso que importa. Nós temos que buscar a presença de Deus. Antigamente, quando se falava em oração, meu Deus, que coisa tremenda! Não cabia nas igrejas, eu tenho certeza que aqui não acontece isso, mas lá em Minas Gerais acontece. Quando se falava num culto de vigília, glória a Deus, não cabia de gente. Falava que tinha um irmão que parava um caminhão, que ia subir para um monte, oh, que coisa tremenda. Quando aparecia uma pessoa endemoniada na igreja, dava até briga, irmão, para ver quem que ia expulsar. E nós precisamos voltar ao primeiro amor, ao princípio de tudo, e sermos cheio da glória de Deus novamente, e vivermos na autoridade, e vivermos o Espírito Santo de Deus. Não precisamos de mais nada. Nos dias atuais temos tudo, mas estamos esquecendo o lado espiritual e começamos agora a dar ênfase para tantas coisas na nossa vida e deixamos a nossa espiritualidade de lado. E nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Precisamos da presença do Espírito de Deus na nossa vida, para nós sermos mais do que vencedores na presença de Deus. Você se mostra um crente cheio do Espírito Santo, não é na sua aparência, não é no seu manequim, na sua vestimenta, não, você mostra de dentro para fora. Você mostra de dentro para fora o que você tem sobre a tua vida, quando você está cheio do Espírito de Deus sobre a sua vida. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa, numa multinacional chamada COFAP, de amortecedores. E foi amor à primeira vista. O homem me odiou. O homem bateu o olho em mim assim, mas não foi com a minha cara. Ele me chamou no particular no segundo dia de trabalho e falou assim: escute, sobe lá e pede a conta. Porque você não presta, porque você é gordo, porque você é mole, porque você é isso e aquilo. E foi me colocando eu abaixo de zero. E eu olhei bem para ele assim nos seus olhos e disse para ele: escute, o Senhor me abriu essa porta. E uma porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Se o Senhor fechar, também ninguém pode abrir. Então, se você quiser subir lá e me mandar embora, fica à vontade. Mas eu, com as minhas mãos, não vou fazer isso. Aquele homem começou a me perseguir dia e noite. Fazia reuniões sobre engenharia de qualidade. E quando chegava em mim, eu quero aproveitar aqui, não tem nada a ver com o assunto, mas eu quero aproveitar aqui para dizer para você, Cosme, o seu contrato termina dia tal, e dia tal você está no olho da rua. E eu ficava sem entender o que era aquilo. Vinha às vezes um ódio, uma ira muito grande, mas o Senhor logo me confortava o coração e dizia: meu filho, tu é crente, tu serve ao Senhor Jesus, tu tem o Espírito de Deus sobre a tua vida, e ser crente, ser cheio do Espírito Santo, é você amar quem te odeia, é você orar por quem te persegue, é você bendizer quem te calunia. Isso é ser cheio da presença e do Espírito de Deus sobre a tua vida. Meu Deus. E a perseguição continuou. Um belo dia, esse rapaz estava saindo de carro do estacionamento, e ele me chamou e disse assim: Cosme, você quer carona? Eu disse assim: quero. Ele falou: meu Deus, o senhor está operando, esse rapaz agora virou meu amigo, que bênção. E eu entrei dentro daquele carro. Para que eu fui entrar dentro daquele carro? O homem foi me humilhando desde o estacionamento até a metade do caminho, porque eu não cheguei em casa não, na metade do caminho ele abriu a porta do carro e disse: desce. E quando eu desci do carro, assim, irmãos, que eu já ia batendo a porta, ele disse assim: tem mais, dia tal você está no olho da rua. E aí eu fechei a porta do carro. Quando chegou no dia que ele tinha marcado, o telefone tocou. E eu subi as escadarias da empresa. Falei: oh, Jesus, que bênção. Até aqui o Senhor nos ajudou, que maravilha. Eu trabalhei até aqui, eu tinha plano de saúde da Unimed, que cobria tudo. Eu tinha um bom salário como inspetor de qualidade. Que coisa linda, meu Deus. Obrigado, a sua palavra diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. E eu subi dando graças a Deus, porque eu sabia que ia ser demitido. E quando eu sentei lá,
na frente do chefe do meu chefe. Aquele homem olhou para mim e disse assim: você é muito privilegiado. E eu assustei, porque eu estava esperando assinar um papel de demissão. Ele disse: você é muito privilegiado. Eu disse: por quê? Porque hoje eu estou aumentando o seu salário e eu estou subindo você de cargo. Eu subi aquela escada cabisbaixo, desanimado, achando que ia ser demitido, e eu desci dando glória a Deus e aleluia. Eu disse: grande é o Senhor e digno de todo louvor. Quando eu cheguei no setor, irmão, do trabalho, aquele homem grande, quase 2 metros de altura, estava com o braço cruzado assim, me esperando. E quando eu cheguei, ele me perguntou: e aí, o que deu? Eu disse assim: que deu? Que o meu salário aumentou e eu ainda subi de cargo, fui enquadrado na área que eu estou trabalhando. Ele deu um murro na mesa: não é possível, pá! E ele olhou para mim e disse assim: você tem um padrinho aqui dentro? Eu disse: não tenho ninguém. Tem sim, e eu quero saber quem é esse homem. Porque quando fazia a lista para mandar embora, essa lista ia na mão desse senhor. E ele ia fazendo esse sim, esse não, esse sim, esse não. E ele ia mandando todo mundo embora. E ele disse para mim: você tem um padrinho sim, porque eu não consigo te mandar embora. Aí eu parei, irmãos, pensei direitinho e disse assim: é verdade, eu tenho um padrinho sim. Quem que é? Falei assim: não vou falar porque você vai sair espalhando para todo mundo. Não, eu quero saber. Falei assim: o meu padrinho é o JC. Quem que é esse que eu não conheço? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o que me colocou aqui, que abriu a porta e ninguém pode fechar, e se ele fechar ninguém pode abrir. Aleluia. Então nós estamos fadados, queridos, a passar pelo Getsemane, pela prensa de azeite no nosso dia a dia. E eu não quero aqui expor uma imagem de super crente, de hipótese alguma, somos de carne e osso. Mas eu quero dizer para você, como um conselho da parte de Deus, que se você orar, que se você consagrar a tua vida, que se você buscar a presença do Espírito Santo de Deus, tenha certeza absoluta que Deus vai te encher de tal maneira, a presença de Deus vai corroborar a sua vida de tal maneira, que você vai ser cheio da glória de Deus, e quando a prensa prensar você vai colocar para fora o que você tem dentro, o fruto do Espírito de Deus, e o nome do Senhor será glorificado na terra dos viventes. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Em toda a palavra de Deus, nós vemos por pessoas que passaram por dificuldades e que se mostraram quem eram no meio da prensa de pedra, no meio da luta, da provação e da tentação. Vamos falar de 2 aqui se der tempo. José, eita menino abençoado, o pai amava, colocou nele vestes coloridas, e um belo dia o pai dele disse assim: vai lá ver os seus irmãos, vê onde eles estão apacentando. E ele foi. Irmãos, a Bíblia diz que um homem encontrou José no caminho. Oh, que homem! Mas tanta gente, e ele encontrou um homem, e o homem fez assim: ó, você procura quem? Você procura os meus irmãos. Pois bem, meu filho, os irmãos estão aqui, ó. E aquele homem foi o responsável por pegar a vida de José e direcionar ele para o meio da prensa. Um Getsemane na vida de José. E quando José chegou lá, os irmãos sabem muito bem da história. Os seus irmãos: lá vem o sonhador mor. É hoje que a gente vai acabar com a vida dele. E só não acabou com a vida dele, irmãos, porque Jó 42:2 diz: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Só não destruiu a vida dele, porque o nosso Deus é o Deus que manda. Quando o diabo saiu da presença de Deus para acabar com o Jó, o Senhor disse assim: olha, pode tocar em tudo que ele tem, mas na vida dele você não toca, porque a vida dele cuido eu. Quando Jesus estava ali em Gadara, aquele endemoniado que tinha uma legião de demônios, os demônios olharam e disseram assim: podemos entrar nos porcos? O Senhor permitiu, e eles entraram nos porcos. O que aconteceu? Os porcos se precipitaram imediatamente. Aí eu te faço uma pergunta: ué, por que quando estava na vida do gadareno não precipitou? Mas entrou nos porcos e se suicidaram. Por quê? Porque Deus tinha uma vida, uma obra para realizar na vida do gadareno, e ele, que era a escória da sociedade, agora seria um missionário para a glória do nome do Senhor. Então só não acabaram com a vida de José aquele dia,
porque Deus tinha uma grande obra para realizar na vida dele. E eu digo aqui o que o Senhor disse para Pedro: Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Nós não somos bons demais, não somos melhores do que ninguém, não. Nós temos um Jesus que está à direita do Pai Todo-Poderoso e que intercede pela minha vida e pela sua, e é por isso que a nossa fé está fortificada na sua presença, e nós estamos de pé servindo ao Senhor. Oh, aleluia! Os irmãos de José olharam para ele e venderam ele. E eu imagino a cena, o menino gritando: meus irmãos, pelo amor de Deus, não façam isso, meus irmãos, o meu pai. Tchau, sonhador. O sonho, e abaixava e levantava, e o menino foi vendido. Quando o menino chega lá na casa de Potifar, Deus era com ele. E aonde o menino punha a mão, Deus punha a mão também. E onde ele colocava a planta dos pés, o Senhor era com ele também. E as coisas começaram a prosperar. Mas logo José foi prensado de novo. A mulher de Potifar estende os olhos para cima do menino e avança nele. E agora quem é José? Mas José, prensado nas mãos daquela mulher, ele colocou para fora o que ele tinha dentro. Era um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. E ele meteu a mão e falou: opa, parou aí. Pecaria eu contra Deus e pecaria eu contra o meu Senhor também? O meu Senhor me colocou tudo na mão, eu mando em tudo aqui, mas na senhora não, a senhora tem dono, e eu sou um servo de Deus que tenho a presença do Espírito de Deus na minha vida. Sai daqui, mulher! E a mulher catou a capa: fica com a capa, mas comigo não, porque eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso e continuo fiel e íntegro na presença de Deus. Aí lá vai José para a prensa de novo, misericórdia, vai José para a prisão, sem dever. Uma coisa é você cometer uma infração e você pagar alguma coisa que você deve, outra coisa é você injustamente, sem dever nada, e com falsa testemunha e falsa acusação. Lá na cadeia, mais uma vez as mãos do Senhor eram sobre o menino, e o menino começou a prosperar. Nunca teve tanta paz na cadeia igual naquela época. Porque o jovem era cheio do Espírito Santo de Deus e Deus estava com José. Um belo dia, ele revelou o sonho para o padeiro, revelou o sonho para o copeiro. Deus então agora faz com que o copeiro se lembre do seu dom de revelação, o dom do Espírito de Deus. E quando o faraó sonha um sonho, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, agora José, arrancado da prisão, colocado na presença de faraó, e ele colocou mais uma vez para fora o que ele tinha dentro, e tinha o dom de Deus, e começou a revelar 7 anos de fartura, 7 anos de dificuldades, e então ali ele saiu da prisão e se tornou o governador. Mas a última prensa ele ainda tinha que passar. Quando um belo dia ele olha para frente, quem ele vê? Os seus irmãos. Só que quando ele foi vendido, ele era só um menino de veste colorida. Agora não, agora ele era o governador do Egito. Agora ele era o homem que mais mandava. Se ele quisesse dizer mata, tinha que matar. Mas ele tinha que pôr para fora mais uma vez o que ele tinha dentro. E o que era? O perdão. Relutou, e manda o irmão para lá e manda para cá, e põe um copo dentro dos guardados e traz, e fica naquela luta, naquela guerra. Mas ele gritou e disse assim: meus irmãos, sou eu, José. Vocês me venderam para ser escravo, mas na realidade hoje eu consigo entender os planos de Deus. Vocês me venderam para ser escravo, mas o meu Deus estava me trazendo para o trono, porque esta é a obra de Deus. Eu não estava entendendo nada, porque a palavra de Deus diz em João capítulo 13, versículo 7, o que faço agora tu não sabes, mas tu saberás depois. E eu, cheio da presença de Deus, não estava entendendo nada que estava acontecendo, mas na realidade o meu Deus estava me colocando num trono para uma grande obra que o Senhor teria para realizar na minha vida. E cheio do Espírito Santo, ele sustentou os irmãos tudo. Cheio do Espírito Santo, ele sustentou o pai. Cheio da presença de Deus, ele conseguiu liberar o perdão e conseguiu executar aquilo que Deus tinha reservado para a sua vida. Quem é você, meu irmão, quando alguém te difama? Quem é você, meu irmão, quando alguém te calunia?
Quando alguém puxa o seu tapete, igual fizeram comigo uma certa feita, que trabalhava numa empresa como gerente, um amigo de dentro da minha casa me puxou o tapete e eu fui demitido. Cheio de conta, cheio de tantas coisas. E esse rapaz depois chegou até mim e me pediu perdão. E eu consegui, pela graça de Deus, perdoar ele, liberar o perdão para a vida dele. Se coloque de pé nesta noite. Ser cheio do Espírito de Deus não significa que você vai dar salto de 2 metros de altura. Ser cheio da presença de Deus não significa que você... Uma vez eu estava no estado de São Paulo, sem criticar, pelo amor de Deus, os irmãos de São Paulo, não é nada disso, mas eu fiquei constrangido um dia que eu sentei no púlpito, eu comecei a ver os irmãos, cada sapato, meu Deus do céu, sapato lindo, parecia sapato de cromo alemão, aquele de bezerro nonato, que eles pegam o bezerro lá do ventre da mãe, tira o couro e faz um oleado puro brilhante, sapato Bali, Floshine, meu Deus do céu, o que é isso? Glória a Deus! E eles tinham um monte de irmão, tinha codinome, Joãozinho Labareda, Pedrinho Fogo na Terra, Joãozinho Trovoada. E eu falei, quem era eu? Era o diácono. E Deus não quer saber disso. Deus quer saber de homens que realmente tenham intimidade com Ele. Homens que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Homens que sejam cheios da glória de Deus na sua vida. Homens que busquem o dom celestial. Homens que rasguem o seu coração na presença de Deus. E muitas das vezes oram como Davi, dizendo, cria em mim, ó Deus, um espírito reto e um coração puro, meu Deus. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Me enche, me enche, me enche, até transbordar na sua presença, ó Deus. Aleluia. Porque quando Jesus voltar nas nuvens para buscar a sua igreja, Ele vai buscar aquela que estiver com a lamparina acesa, cheia de azeite, transbordando na presença de Deus. Ele não vem buscar a aparência do homem, até porque o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus quer um homem que seja cheio do Espírito de Deus, que transborde na presença de Deus, que tenha óleo, que tenha azeite, que seja cheio da glória de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Você que quer ser renovado nessa noite, saia do seu lugar, eu quero orar por você nesta noite, em nome de Jesus. Se não vier ninguém, não tem problema. Eu quero orar por você. Um dia, eu estava buscando a presença do Espírito Santo. Eu estava buscando batismo com o Espírito Santo. Escuta. E quando o pastor fez um apelo, eu fui o único que fui sozinho lá na frente. O pastor colocou as mãos sobre a minha cabeça e orou por mim, e nada aconteceu naquele momento. E eu fui embora para minha casa. Quando eu cheguei em casa, irmãos, eu disse para o meu pai, pai, nós vamos dormir sem orar? E ele assim, novo convertido, já viu como é que é, né? E ele olhou para mim assim, não, vamos orar. E eu não sabia nem dobrar os joelhos, então eu sentei numa mesa, nós demos as mãos e eu comecei a orar. Naquela noite, eu comecei a sentir a presença de Deus. Quando eu dei por mim, eu comecei a falar em línguas estranhas. Eu comecei a sentir um calor tão grande, mas um calor tão grande que eu comecei a ficar com medo. E eu comecei a pensar, será que eu vou morrer? O que está acontecendo? Eu não entendi ainda, eu tinha abraçado a fé, tinha pouco tempo. Eu comecei a tremer, e eu não sou de suar muito, e eu comecei a derreter. A minha carne não suportava, e eu agarrei na mesa e comecei a tremer. E a minha tia, que já tinha muitos anos de crente, ela olhou e disse assim, meu Deus, se é do Senhor se manifesta, o olho arregalado, mas se não é do Senhor está repreendido. Aí que eu comecei a sentir a glória de Deus mesmo. O meu irmão gêmeos, que o pastor falou, o Damião,
Ele olhou para o meu pai e disse assim: olha aí, pai, tá vendo? Tá vendo? Meu irmão ficou crente aí, eu estou falando tudo embolado. Olha o que vocês estão fazendo com meu irmão está ficando doido. E meu pai disse assim: cala a boca, menino, você não entende nada, deixa ele. E eu comecei a sentir a presença de Deus naquela noite. Fui cheio do Espírito Santo de Deus. Quando aquele poder terminou, irmãos, eu peguei a minha Bíblia, estava todo mundo com o olho arregalado para cima de mim. Eu peguei a minha Bíblia e saí de mansinho, assustado. Eu também estava assustado. E eu olhei para todo mundo assim e fui embora para o meu quarto dormir. E quando eu cheguei no meu quarto, eu bati a cabeça no travesseiro e disse: eu não sabia que Deus era verdadeiro assim. Eu não imaginava que a presença de Deus existia. Para mim era só teoria, mas agora eu sinto a presença do Senhor na minha vida. Aleluia. E é isso que Deus tem para a tua vida nessa noite. Então glorifica a Deus. Glorifica a Deus nesta noite em nome de Jesus. Dá glória a Deus. Pai querido e celestial, diante da tua presença, meu Deus, nós estamos reunidos nesta noite. E conforme está escrito na sua palavra, no teu nome falarão novas línguas. Eu quero nesta noite, meu Deus, pedir ao Senhor que o Senhor possa estender dos céus as tuas mãos em nome de Jesus sobre a vida desses irmãos que aqui estão. Alguns são batizados com o Espírito Santo e precisam ser renovados. Outros ainda não passaram pela experiência do batismo com o Espírito Santo. E nós te pedimos nesta noite: enche, meu Deus, enche a tua igreja, renova a tua igreja, derrama a tua presença nesta noite. Faz desta noite uma noite, meu Deus, marcada pela sua glória, marcada pela sua graça, porque o Senhor é tremendo e a promessa diz respeito a nós e a todos quanto Deus em Cristo Jesus chamar para a sua presença. Espírito de Deus, assopra sobre o vale nesta noite. Laramalabasui vegai e calarabachandarai. Deus, derrama a tua glória nesta noite. Derrama a presença do teu Espírito, meu Deus, nesta noite, para a glória do teu santo nome. Porque, meu Deus, é só com a tua presença que nós vamos vencer, meu Deus. É só com a tua presença, meu Deus, que nós vamos vencer a nós mesmos. É só com a presença do teu Espírito em nós, Pai, que nós vamos orar mais, que nós vamos glorificar mais o teu nome, que nós vamos buscar a sua presença, que nós vamos ser cheios da sua glória e vamos cantar o cântico da vitória, meu Deus. Por isso, Pai celestial, esta é nesta noite a minha oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. 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 Sim, meu Deus. Até o teu filho foi cheio. E quando passou no deserto, venceu, meu Deus. Então, nesta noite, ó Espírito de Deus, Espírito da promessa, nós ministramos sobre estas vidas nesta noite, para o louvor da glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus. Eu volto a palavra para o pastor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pena que esfriou, né? Mas amanhã continua nosso culto de louvor e adoração a Deus. Amanhã pela manhã tem uma abençoada oração das 8 às 9 e das 9 às 10h30 escola bíblica. Para as irmãs, para os irmãos, para os obreiros, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os pré-adolescentes, criança. E amanhã à noite, eu creio que as crianças vão fazer uma homenagem para os pais, eu acho que é algo assim. Vamos deixar a critério das professoras.
E vai ser uma bênção, né? Comemoramos esse dia especial. Então, quero convidá-los amanhã à noite. Diz que é para dar bastante frio amanhã. 18 graus abaixo de zero amanhã. Mas vocês vêm aqui, viu? Vêm adorar o nome do Senhor Jesus. Lá na Rússia, a neve está em 2 metros de altura e os crentes lá vão tudo adorar o nome do Senhor Jesus, viu? Aqui, trovejou lá no Paraguai, os crentes se tocam tudo embaixo da coberta. Tem que louvar a Deus, irmão. Amém? Fazer sacrifício também, aleluia. Louvado seja Deus. Nem que tem que pegar a jaqueta velha cheia de naftalina lá e vir para a igreja, mas vem em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer, pastor Cosme, pela palavra, que veio com o endereço certo. Foi Deus que trouxe ele aqui. E esta palavra veio para fortalecer, para nos abençoar. Num gesto de amor e gratidão a Deus, vocês querem agradecer? Amém? Amém. Obrigado, Deus abençoe. Amanhã nós estaremos novamente. Amanhã ele tem 1 hora para ministrar a palavra de Deus. Depois tem um tempo para chamar as pessoas aqui à frente, para nós orar, para abençoar em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade grande. Obrigado. Obrigado, viu, meu irmão? Deus te abençoe. Fiquei feliz de te ver aqui, viu? Companheirão, amigo, a família toda. Fiquei feliz. O irmão João Castilho, viu, irmão João Castilho? Já vamos fazer uma carteirinha de membro para você aqui, viu? E se você não vir para cá, eu vou pedir para o Marcão pegar você de jeito aí, viu? Deus te abençoe, viu? Será muito bem-vindo. Irmão Pedro, Deus te abençoe. Pedro é o nosso amigo. Fico feliz, tratei uma pescaria, mas deixemos o peixe engordando mais um pouco lá, viu, irmão Pedro? Mas nós vamos em nome do Senhor Jesus. Companheiro, amigo, sempre sorridente, alegre. Louva a Deus pela tua vida, viu? Que bom ter amigo, pessoas que nem você fazem uma grande diferença, viu, meu irmão? Me refiro a você porque a gente já se conhece há tempo e a gente é muito feliz, viu? Que Deus te abençoe, Deus tenha abençoado a vida deste homem. E eu louvo a Deus por isso, né? A Bíblia diz que Deus é bom, Deus é fiel e ninguém pode falar nada ao contrário. Então louvamos a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade deste momento tão santo e especial, pela palavra que ouvimos, pela palavra que foi ministrada. Jesus, leva de regresso para o nosso lar. Abençoa a noite de sono, ao regresso amanhã, Senhor, para este novo lugar. Na oração, também na escola bíblica, a bênção durante o dia e à noite, Senhor, temos um encontro marcado neste lugar, com a ministração da Tua palavra. Pai, abençoa o pastor Cosme, abençoa a sua família, meu Deus da glória, a igreja da sua responsabilidade, o seu pastor, meu Deus, ao rebanho que está nas suas mãos, a viagem que ele está fazendo, ó Pai, que a mão do Senhor esteja estendida, por onde ele passar, o Senhor possa usá-lo de uma maneira gloriosa, santa, especial, abençoando o teu povo, em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e Pai, e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todos vós e todos dizem, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Aleluia.